paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos agora aqui ao vivo trazendo mais uma mensagem da parte de Deus para você, para nós, que seja uma bênção à sua vida na presença do Mestre Jesus, amém? Olha, nós temos uma palavra aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, e eu queria poder trazê-la para todos nós, amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, assim nos diz a palavra do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Inclusive, esse é o tema, até da camiseta que estamos usando. Quem tem ouvidos, ouça. E nós queremos trazer a mensagem, é claro, com o tema Ouça a voz do Espírito Santo. Eu acho muito interessante este tema, até mesmo porque, de acordo com a palavra, o próprio Deus, em sua manifestação de revelação a João, Deus, ele diz para você, para mim, que nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo. E nós temos um texto de 2000 anos atrás, nós temos aqui um texto que já tem falado repetidas vezes e que nós até mesmo ouvimos por aí, ou então falamos para alguém, e geralmente a gente diz, ouça a voz do Espírito Santo, deixa Deus falar no seu coração. Quantas vezes eu e você, nós não falamos isso para alguém? E agora o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, Deus, mostrando para João, ele cobra de nós também que nós ouçamos a voz do Espírito Santo. E ainda diz, quem tem ouvidos, ouça. Quantas vezes nós precisamos chamar a atenção de alguém para poder ouvir? Isso é comum porque a gente faz com as nossas crianças, quando nós pedimos a ela para aquietar-se, para que elas possam ouvir aquilo que temos a dizer para com elas. Deus cobra isso de nós também. Às vezes nós temos que parar o que estamos fazendo nesta correria, neste momento ímpar de pandemia, que pelo menos é a primeira vez que eu estou passando em um momento quase que recluso, assim como você, que nós ficamos presos, que nós não podemos sair em um país democrático de direito, um país que você tem liberdade para fazer tudo. Neste momento, nós estamos sendo tolhidos de exercer um direito constitucional. Mas nós não temos nenhum empecilho para falarmos com Deus, para ouvirmos a voz de Deus. Não há nada que possa nos impedir de ter um relacionamento com Deus. E nós precisamos. Nós vivemos em um momento ímpar, sim, porque é um momento de prova no meu entendimento. Coisas piores hão de vir, meus queridos. Eu sei que de repente você está na sua casa querendo ouvir uma palavra que possa trazer um conforto ao seu coração. Mas esse momento não é um momento de conforto. É um momento de despertarmos. É um momento de nós nos ligarmos no que está acontecendo. Porque enquanto estamos nas nossas casas, muitas autoridades, vamos assim chamar, dos ares, estão agindo no mundo, implantando seus planos, implantando aí os seus projetos malignos e que irá chegar a nós mais adiante. E nós sabemos que isso está acontecendo, pois a mídia anuncia isso. Muitos projetos de controle de população, projetos de controle do seu ir e vir, de saber onde você está, o que você faz, o que você come, o que você compra, como você veste, como você vive, um controle do seu dinheiro. Você
Você já percebeu que o dinheiro em espécie está sumindo? Você já percebeu que tudo vai reduzindo? Que antigamente tinha o escambo, que era a troca. Que aí nós tínhamos um contra-cheque. As pessoas compravam em dinheiro nas filas. Em outras épocas, você nem de dinheiro precisava, era o seu nome que era escrito em um caderninho e você fazia compra. Em outras épocas também, recebia-se com cheque nominal. Tirou o cheque nominal. O dinheiro fora depositado na conta. Agora está acabando tudo isso e ficando um cartão. Tudo só está reduzindo a números. E daqui a pouco a chips. E daqui a pouco sei lá como, mas é algo que está sendo introduzido no mundo e na nossa nação. Alguns anos atrás não se falava em outra coisa, era algo no mundo inteiro. Havia um espírito de imoralidade no mundo inteiro. Não se falava de direito de pessoas de sexo oposto, ou então direito de transexuais, etc., ou qualquer coisa assim. E isso era uma coisa que no mundo inteiro. E agora se fala também no mundo inteiro essa questão de isolamento, essa questão de controle, essa questão de pandemia. E eu vejo isso para você e para mim, querido, que isso é uma maneira de testar a nossa obediência. Esta é uma maneira que está sendo usada no mundo para poder nos testar, nos provar. Se você conseguir sair bem, eu digo aos cristãos, neste momento de prova agora, neste momento de luta, certamente você vai estar preparado para o que há de vir. Coisas piores e pandemias piores surgirão no futuro. E isso é bíblico. Pois a Bíblia, quando fala nessas coisas, pelo menos no capítulo 24 de Mateus, lá fala de princípio de dores. É só o início. É algo que vai acontecendo e vai aumentando aos poucos, como se dores de parto fosse, contrações. E as coisas estão ocorrendo no mundo. Antigamente falava-se de rumores de guerras. Nós não temos só rumores de guerra, tem sempre guerra em todos os lugares, em muitos lugares, em muitas nações, como algo contínuo. Pais que matam filhos, filhos que matam pais. Toda essa coisa que está ocorrendo, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, pestes. Isso ocorre há tanto tempo. Tudo isso para chamar a nossa atenção, para fazer com que eu e você se desperte. Algo está acontecendo, querido. E nós não podemos nos furtar, não podemos nos esconder, porque Deus tem um compromisso com os seus fiéis. Se nós queremos mudar este mundo que há, as coisas que aí existem, o meio político e tudo mais, nós precisamos ter uma vida de fidelidade, de oração ao Senhor, de compromisso com Ele e ouvir a sua voz. E Deus fala conosco o tempo todo, mas nós não queremos ouvir. Você acha que o texto bíblico estaria quem tem ouvidos ouça? Se não houvessem pessoas que, embora escutem, não dão a mínima, não levam a sério. Você acha que o próprio Deus, que o Espírito Santo diria isso? Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir quem? O Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? E o Espírito Santo é Deus falando conosco. E eu queria te dizer no fundo do coração, meus queridos irmãos,
Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E quando nós olhamos para o texto bíblico, a Bíblia diz que a iniquidade aumentaria de maneira tal que haveria um escândalo, muitos iriam se escandalizar. O que mais temos visto são escândalos de pessoas que usam o nome do Senhor em vão, que cometem atos, que fazem ações, que deturpam o Evangelho, que traz escândalo para você e para mim. Pessoas que usam o nome do Senhor para fazer o mal. E a Bíblia chama tudo isso de quê? Princípio de dores. Mateus 24, versículo 8. Então sereis atribulados. Perseguições. Aquele peso sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que tudo isso ocorre porque Deus tem um propósito. E ele fala, olha, surgirão entre vós muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O amor se esfriará de quase todos. Se é de quase, significa que vai ter um número muito grande também que ainda permanecerão amando. E a Bíblia diz, olha, aquele que permanecer, ou aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ainda nos diz, o Evangelho será pregado por todo mundo. Para quê? Para testemunho a todas as nações. Então, ele diz, virá o fim. Meus queridos irmãos, nós precisamos compreender que estamos vivendo em uma época em que o Senhor, ele procura ouvidos que queiram ouvir. Pessoas que queiram ouvir a sua voz. Talvez você, assim como eu, nunca tenha passado pelo que estamos passando. Mas é porque Deus tem um propósito. Nós podemos acreditar e permanecer na nossa fé no Senhor ou abandonar. Isso é uma questão de escolha. E o compromisso de Deus é com aqueles que perseverarem até o fim. O texto que eu comecei lendo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Há uma batalha tremenda, há uma luta tremenda, e aquele que vencer essa luta, o texto bíblico nos diz que ele vai sentar com o Senhor em seu trono. E o que ele cobra? O Senhor cobra duas coisas. No contexto de Apocalipse 3:20. Duas coisas ele cobra. Ele cobra zelo e arrependimento. Zelo e arrependimento. Ele fala ser zeloso e arrependa-te. Fazer as coisas de Deus com zelo, com cuidado, com amor, com esmero, não voltando atrás aos atos pecaminosos praticados como éramos no mundo. E ele cobra que sejamos zelosos, fazer as coisas de Deus com zelo, cuidado. E ele cobra arrependimento pelos meus atos, pelos meus pecados, pelos meus erros, pois esse é o único meio de nós sairmos vencedor desta batalha, porque nós temos o mundo, a carne, demônios e tantas outras coisas, às vezes nosso próprio eu, que luta contra eu e você, contra nós, para que não façamos aquilo que tem que ser feito para Deus, para o seu reino. Por isso, meus queridos, o Senhor, ele cobra de mim e de você que ouçamos a voz do Espírito Santo. A voz que diz para mim e para você que está errado determinadas condutas, que estão erradas determinadas atitudes, determinados pecados. Aliás, todo pecado e não determinados. Nós precisamos ouvir Deus falando. E esse momento que estamos quase todos em casa, nós precisamos ouvir Deus, olhar para as ruas vazias que aí estão. E um dia desse mesmo eu levantei pela manhã
e já não ouvia mais aquele barulho dos carros passando, dos ônibus passando, e aquele silêncio, a rua vazia. Eu já pensei no arrebatamento da igreja. Eu falei, meu Deus, quando ocorrer o arrebatamento, como é que vai ser? As pessoas vão ficar olhando para um lado e para o outro. Quem sabe o seu marido, a sua esposa, o seu parente, em que você vai correr para abraçar, que você vai procurar e você não vai encontrar. E foi isso que eu senti essa semana, durante esse período de pandemia. Queridos, nós estamos sendo provados. E muitos cristãos estão se desviando, estão caindo, estão arrumando argumentos pequenos, vazios, para destruir, para se separar de suas famílias, de suas igrejas, dos sonhos, dos seus objetivos. É mais fácil culpar o outro a assumir o próprio erro ou arrependimento. E é isso que o Senhor quer de nós. E é isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor está o tempo todo à nossa porta. Ele está o tempo todo ao meu lado, ao seu lado. E Ele quer ouvir a sua voz de arrependimento. E quando você se arrepender, quando você abre a porta, e quando você abre a porta, Ele entra. Há uma festa no seu interior. Ele ceia contigo e tu ceia com Ele. E uma festa ocorre. Nós precisamos modificar, meus queridos irmãos. Nós precisamos mudar. Porque Deus requer de mim e de você que ouçamos a sua voz. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Deixa Ele falar com você. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Em Apocalipse 22, 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que eles tenham direito à árvore da vida, ou seja, às bênçãos celestiais. Para que eles entrem na cidade pelas portas. E o Senhor, Ele requer de mim e de você duas coisas. Repito. Que sejamos zelosos com o sagrado. Que possamos nos arrepender e que isso seja um ato contínuo. Para que possamos nos livrar do pecado que nos assola todos os dias. Todos os dias. Ouvir a voz do Espírito Santo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Não basta só ouvir a voz do Espírito Santo, querido. Não basta só você dizer, não é Deus falando comigo. A Bíblia diz que você tem que ouvir e abrir a porta. Se arrepender e dizer, entre no meu coração, entra na minha vida, toma conta do meu ser, das minhas atitudes, toma conta de tudo aquilo que eu vivo. Porque se nós não tivermos a Cristo para resolver as nossas demandas, pelejas, dificuldades, nós estamos perdidos. Caminhando para o fim, não quero alongar-me mais, mas o Senhor, Ele procura pessoas que ouçam a sua voz. E a voz do Senhor é muito gostosa de se ouvir, porque a Bíblia diz que a voz dele é como a voz de muitas águas. É como se você entrasse em um local verde, onde tivesse ali um rio ou um riachozinho cristalino e ficasse a água passando sobre a rocha, sobre as pedras. Algo gostoso de se ouvir. Algo que preenche o meu e o seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É hora de sermos zelosos. É hora de nos arrepender. É hora de nós ouvir a voz do Senhor e abrir a porta da nossa vida
a nossa intimidade no nosso coração. Como que nós queremos ter relacionamento com Deus se não queremos que Deus entre na nossa intimidade, nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida? Não existe reciprocidade. Se você não abrir a porta para Jesus entrar e tomar conta da sua vida em todos os aspectos, eu não posso ser santo na igreja, orando e jejuando e sendo corrupto no meu trabalho. Eu não posso ser um bom trabalhador e ser um péssimo marido. Eu não posso ser obediente no meu trabalho e ser desobediente às autoridades constituídas e eclesiásticas que estão sobre mim. Eu não posso dizer para o meu filho, me obedeça, quando eu não obedeço às autoridades que estão sobre mim, o meu pastor, a liderança eclesiástica que está sobre mim, ou um mais velho. Você veja como a coisa não é simples assim. Ouvir a voz de Deus tem que trazer transformação para você e para mim. Enfim, eu digo para você, meu querido irmão, eu digo para todos aqueles que me ouvem, o Senhor Jesus está à porta. Ele está à porta. Hoje, Ele bate nesta porta. Ouça a voz do Espírito Santo. Uma voz muito boa de se ouvir. Deixa Ele entrar. Ele vai ceiar com você e vai modificar a sua vida e a sua situação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um domingo abençoado, um domingo de sono tranquilo e restaurador. Logo mais estaremos juntos novamente e que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou o pastor Isaías Martins e eu sou seu servo. Conte comigo. Deus te abençoe.